Olá, bem-vindo. Este podcast é da minha exclusiva autoria. O meu nome é Tércio Vieira. Estamos na semana da paixão do Senhor Jesus Cristo, que procedeu à morte e ressurreição gloriosa do Filho do Todo-Poderoso Deus. Por isso, vou estar a falar sobre Judas Iscariotes e o alto preço da traição. A traição é um vício pernicioso e com alcance poderosíssimo para destruir vidas. Ela mina os relacionamentos e cria profundas inimizades entre as pessoas. A traição tem o poder de repelir as amizades, afastar as pessoas umas das outras, arruinar relacionamentos, cessar o amor e, inclusive, matar. É um repositório fértil de toda a sorte de pecados existentes no mundo, que se vai desdobrando na desconsideração do outro, na humilhação, na infidelidade, na hipocrisia, na mentira, no egoísmo, no materialismo, na cobiça, no homicídio e na malignidade. A traição é um cancro incurável e concomitantemente mortal no seu substrato. Ela é diabólica a todos os níveis e um dos piores malefícios que o ser humano herdou do pecado original do Adão e Eva no início da criação. A traição, por infelicidade nossa, não anda solta e nem vive sozinha. Ela é gregária e convive com as pessoas. Não se pode falar da traição sem falar dos traidores e traídos. Envolve sempre pessoas e terceiros, dois ou mais. Todos nós, sem exceção, em alguma fase da nossa vida, tivemos de lidar com a traição. Pode ser na qualidade passiva de traídos ou na qualidade ativa de traidores. Não há ninguém que esteja no seu perfeito juízo que desconheça liminarmente o significado da traição e as suas nefastas implicações antropológicas, sobretudo na vida de quem foi vítima dela. Podemos definir a traição de forma abreviada e subsumida como sendo uma atitude deliberada de deslealdade em quem se deposita genuína confiança mediante uma aliança. Por outras palavras, é praticar a leivosia. Chama-se traidor aquele que viola de forma consciente e prejudicial um compromisso firmado com o seu próximo ou terceiros, gerando significativos danos psicológicos, morais, religiosos, amorosos, reputacionais e materiais, etc., etc. O traído é parte vítima da infidelidade do traidor. Levado nesta inqualificável maldade humano-diabólica, Judas Iscariotes traiu friamente o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, conduzindo-o a fortiori à morte. Judas, desde o começo, sempre foi falso e aldrabão. O autor sagrado chamou-lhe peremptoriamente de traidor. O evangelista João, na mesma esteira do pensamento, caracterizava-o como um autêntico dissimulado, materialista e ladrão, pois era ele que tinha a bolsa do dinheiro e roubava do que lá se metia, dando-nos conta posteriormente que o diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simeão Iscariotes, a ideia de atraiçoar Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, a quando da sua arbitrária prisão em Getsemane, confrontou Judas nos olhos com a lapidar expressão: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Durante 3 anos, sustenta Hernanes Dias Lopes no seu comentário expositivo sobre o Evangelho segundo João, que passo a citar, Judas Iscariotes realizou a obra de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos 2 a 2, Judas Iscariotes estava no meio deles. Ele participou do grupo dos 12 e também do grupo dos 70. Judas Iscariotes pregou o Evangelho para os outros, orou pelos enfermos e expulsou os demônios em nome de Jesus. Mas agora estamos vendo esse homem possuído pelo diabo e caminhando para a destruição. Judas Iscariotes tapa os ouvidos à voz de Cristo e abre o coração aos sussurros do diabo. Ele abrigou em seu coração as sugestões do diabo. O diabo entrou nele e levou para o inferno. Fim da citação. Judas Iscariotes teve excelentes e todas as oportunidades conferidas pelo Senhor Jesus Cristo para converter o seu empedernido coração e optou mesmo assim, de forma livre e consciente, escolher o caminho da traição e da perdição eterna. A história funesta de Judas, sustenta ainda Hernanes Dias Lopes, que passo novamente a citar, nos mostra quão longe um homem pode ir em sua profissão religiosa sem ser convertido,
quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita. Judas Iscariotes nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém. Ninguém é salvo por ser um líder religioso ou por ocupar um lugar de destaque na denominação, ou por exercer um ministério espetacular. Judas Iscariotes nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. Judas Iscariotes nos mostra que ser batizado ou ser membro de igreja não é garantia de que estamos certos diante de Deus. Fim da citação. Quem desdenha, goza, ridiculariza e trai o Senhor Jesus Cristo, tal como fez Judas Iscariotes, não toma parte na promessa da vida eterna. Antes, pelo contrário, adquire o passaporte para o fogo do inferno. Sabemos por vicissitudes várias e supervenientes que os traidores jamais ficarão imunes aos seus censuráveis comportamentos. Há um preço bastante elevado a pagar para todos aqueles que vivem no crime da traição. Os traidores podem inicialmente julgar que serão beneficiados com a traição que perpetuam, saindo dela incólumes. Um prognóstico completamente equivocado. Com efeito, acabarão por serem eles mesmos apanhados pela armadilha da traição que andaram a praticar ao longo da vida. Há consequências práticas e imputabilidade para os traidores. Todos os traidores, cedo ou tarde, serão coercivamente responsabilizados pela sua conduta de traição. Judas Iscariotes não chegou a beneficiar em nada com a traição que andou a fazer ao longo da sua vida de hipocrisia descarada. Também não beneficiou do dinheiro da bolsa que reiteradamente roubava do Senhor Jesus Cristo. Da mesma sorte, não chegou a usufruir de 30 moedas de prata que recebeu dos líderes religiosos para entregar o inocente Filho de Deus à morte. Durante a grande ceia do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, segundo ainda os relatos do evangelista João, logo que Judas comeu o pedaço do pão, Satanás apoderou-se dele. Satanás apossou completamente de Judas para concretizar o gigantesco plano diabólico de trair o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, matá-lo. Entrou nele o poder destruidor das trevas e com todas as implicações diabólicas que isto acarretava na vida dele. Judas foi inteiramente controlado pelo diabo para ser malignamente usado por ele, razão pela qual saiu imediatamente da presença do Senhor Jesus Cristo no decorrer da ceia. E era noite. Hernanes Dias Lopes formula ainda, que passo a citar, que o traidor Judas Iscariotes foi mergulhado na escuridão. E era noite. Noite lá fora e também noite em seu coração. A noite trevosa da traição levou-o à noite eterna, da escuridão sem fim. A escuridão que estava em seu coração levou-o para as trevas eternas. Jesus é a luz do mundo, mas Judas rejeitou Jesus e saiu na escuridão. E para Judas ainda é noite. Fim da citação. Um entendimento igualmente defendido manifestamente por José Ratzinger no seu livro Jesus de Nazaré, fundamentando que passo a citar, que Judas vai para fora num sentido mais profundo. Entra na noite, vai-se embora da luz para a escuridão. O poder das trevas apoderou-se dele. Fim da citação. Judas Iscariotes saiu de forma apressada durante a ceia para trair o Filho do Homem na noite do pecado, no pecado da avareza, da lucupletação, da corrupção e do homicídio premeditado. Saiu da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, para entrar na noite das trevas e nele perder-se definitivamente, autodestruindo-se. A propósito disso, escreve inspiradamente Charles Edman, que cito: o caráter de Judas oferece-nos um retrato mais deplorável da incredulidade que o Evangelho registra. Suas oportunidades de conhecer a Cristo foram inexcedíveis, mas resistiu à luz, alimentou o pecado da avareza, não se comoveu diante da manifestação inigualável do amor do Mestre, que fora ao ponto de baixar-se e lavar-lhe os pés. Agora à mesa, Jesus dá o último sinal de amizade. Trava-se ali, na alma de Judas, a última batalha. Porém, Satanás prevalece. E ele sai para dentro da noite de sua eterna desgraça e condenação. Fim da citação. Judas não conseguiu voltar para trás no sentido de remediar o seu pecado e tampouco acreditar na lei do amor e do perdão divino.
José Ratzinger, indo mais além no seu comentário, considerou, que passo a citar, que Judas não conseguia acreditar num perdão. O seu arrependimento torna-se desespero. Já só se vê a si mesmo e as trevas. Já não vê a luz de Jesus, aquela luz que pode iluminar e vencer as próprias trevas. Deste modo faz-nos ver a forma errada do arrependimento. Um arrependimento que já não consegue esperar, mas só se vê a própria obscuridade. É destrutivo, não é um verdadeiro arrependimento. Faz parte do justo arrependimento a certeza da esperança. Uma certeza que nasce da fé no poder maior da luz que se fez carne em Jesus. Fim da citação. Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus Cristo, mas acabou inevitavelmente por sufocar na sua traição e suicidar-se. A traição tem um elevado preço a pagar. O seu galardão é a morte. Todos aqueles que vivem deliberadamente a trair, especialmente traindo o Senhor Jesus Cristo, a sua amada igreja e obra em geral, o fim deles é a perdição eterna, se previamente não se arrependerem dos seus maus caminhos, porque os traidores e injustos não herdarão a promessa da vida eterna, diz a palavra do Senhor. Não há falso cristão ou ninguém que consiga enganar o Senhor Jesus Cristo com toda a sua vida de hipocrisia ou mentira, saindo ileso, uma vez que ele sabe tudo e nada se furta ao seu raio de conhecimento. Judas Iscariotes sumaria ainda Hernanes Dias Lopes, que cito, é um alerta para nós sobre o perfeito conhecimento que Cristo tem de todo o seu povo. Jesus pode distinguir entre uma falsa profissão de fé e uma verdadeira graça. A igreja pode ser enganada, mas Jesus não. Homens maus como Judas Iscariotes podem ocupar os postos mais altos na liderança da igreja, mas nunca enganarão Jesus. Jesus conhece aquele a quem ele escolheu. Esse conhecimento de Jesus alerta os hipócritas sobre o arrependimento. Jesus deu todas as oportunidades para Judas Iscariotes se arrepender. Ele o chamou, o ensinou, o comissionou e lhes lavou os pés. Jesus o tratou como amigo. Deu-lhe todos os privilégios que deu aos outros discípulos. Fim da citação. Que o nosso todo-poderoso Deus realmente nos livre do crime da traição e de toda a sorte de pecado. Que Ele nos ajude e nos oriente para os caminhos do amor, bondade, perdão, reconciliação, fidelidade, paz e, acima de tudo, da vida eterna. Que assim seja e assim sempre será, pela fé no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.